pessoal. Bom dia a todos e todas. Muitas saudades de vocês. Nossa aula hoje, eu gosto de fazer uma certa inversão em relação ao que vem no material de vocês, tá? Normalmente é dado já começando a nomenclatura das outras funções orgânicas. Então, nós vimos nomenclatura de hidrocarbonetos. Mas nós não temos apenas compostos orgânicos que possuem carbono e hidrogênio. Temos outros compostos, outras funções. Mas o mais importante hoje, que saber dar nome, é reconhecer a função. É o mais importante, gente. Então, é uma aula que não tem na apostila, tá? Eu gosto de trabalhar dessa maneira, porque eu sinto que vocês aprendem melhor. E olha, faz tempo que eu dou aula, então já fiz de várias maneiras. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Reconhecer sobre as outras funções orgânicas. Bater o olho numa fórmula e saber quais são as funções orgânicas que eu tenho nessa fórmula, porque eu posso ter mais de uma. E depois que a gente aprender como reconhecer, então vocês estudem bem essa parte, aí a gente aprende a dar nome, porque aí fica fácil. Porque se você sabe reconhecer, por exemplo, que é um álcool, você sabe que a terminação é ol. Não adianta nada você saber que álcool termina ol, em ol, se você olha para a fórmula e não está sabendo que é um álcool, entendeu? A ideia por exemplo, a gente tem a função orgânica cetona. Ai, nossa, que fácil, cetona, a terminação é ona. É fácil a ideia. Mas você sabe olhar uma substância e saber que ela tem a função cetona ou a função aldeído, tá? Essa é a ideia. Então, primeiro, a gente vai aprender a reconhecer as funções orgânicas. Aprendendo bem isso, aí a gente começa a parte de nomenclatura. Outra coisa também, eu direciono para as provas dos vestibulares. É importante que vocês saibam, algumas substâncias orgânicas, elas possuem um caráter ácido ou básico. Se eu não falar o caráter, é porque é neutro, tá? Por enquanto, a gente só vai aprender quais são as funções que possuem caráter ácido e básico. A gente não vai aprender o porquê disso, tá? Lembrando que tudo em química, a gente vai no laboratório, faz experimento para saber. Bom, então a gente também nessa aula comenta um pouquinho sobre isso. Eu vou fechar o vídeo, porque senão a gravação fica muito pesada, né? Então, para depois eu postar, para vocês demora muito, tá bom? Então, vocês vão ouvir só a minha voz. Então, um beijo grande, saudades, gente. Então, o que nós temos? Vocês vão fazer essa aula, o esquema é vocês que vão montar, tá? A gente vai aprender a reconhecer e vocês vão fazer uma montagem. No finalzinho dela, eu mostro mais ou menos como vocês têm que fazer. Então, o que nós temos? Nós temos os hidrocarbonetos, que são substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Essa é fácil de reconhecer, porque o nome já ajuda, né? Possui apenas átomos de carbono e hidrogênio, não pode ter nenhum outro átomo, tá? Aí agora a gente começa a trabalhar substâncias que possuem um outro átomo que não seja carbono e hidrogênio. Então, eu gosto de dar junto para estudar o álcool, o fenol, vou explicar a diferença, e o enol, tá? São parecidos os nomes, né? Álcool, fenol e enol. O que eles têm em comum? É assim que estuda, tá, gente? Todos têm OH. Não dá para ficar decorando tudo, tá? Fica difícil. Só que no álcool, o OH está ligado num carbono que só faz ligação simples. A gente fala que é carbono saturado. Aqui pode ser um carbono de uma cadeia aberta, de uma cadeia fechada, não importa. OH ligado num carbono que só faz ligações simples é um álcool. Se esse OH, que a gente chama de hidroxila, estiver ligado diretamente no aromático, tá? No benzeno, pode ser mais de um, pode ter várias outras partes aqui. Pelo menos um OH ligado diretamente no anel aromático é fenol. E o enol é uma função que não costuma aparecer muito, mas como ela tem na vitamina C, volta e meia aparece, tá? Ó, o ol é porque tem o OH, a hidroxila. Esse en é de ligação dupla. Então, o enol é quando o OH está ligado num carbono que faz ligação dupla com outro carbono. Vou falar o que vocês pensam. Ah, Erleise, mas o fenol acontece isso.
O OH está ligado num carbono que faz dupla. Sim, mas aqui é o benzeno. Então, quando aqui for o aromático, a função é fenol, tá? Quando for uma dupla que não é do aromático, a função orgânica é enol. O que mais que é importante saber aqui? Fenol tem caráter ácido. Como que a gente sabe disso? Porque a gente vai no laboratório e mede o pH. O pH dá menor que 7. Se ele tem caráter ácido, ele vai gostar de reagir com quem? Com uma base. Mais para frente a gente vai trabalhar isso. Por enquanto, guarde que fenol tem caráter ácido, tá? Gente, outra coisa também. A química trabalha com fatos. Não é o que eu quero. Porque eu poderia olhar aqui e falar assim, ai, olha, eu tenho OH. Base não é o composto que libera OH-? Sim, mas quando eu coloco o fenol em água, o OH não sai como menos. O H aqui sai como mais, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E por que acontece isso? Isso é um fato. No laboratório a gente percebe isso. E aí a gente explica, tem uma teoria para isso, tá bom? Então, guarde que possui caráter ácido. Põe um post-it. Tá bom? Uma carinha que precisa saber. Fuveste, adora ver se o aluno sabe que fenol tem caráter ácido. Falei alguma coisa do álcool? Não. Portanto, não considero ele com caráter nem ácido nem básico, tá bom? Não façam teoria, tá, gente? O que eu não falar é porque não tem caráter nem ácido nem básico, tá bom? O que mais? Alguns conceitos que costumam aparecer na prova, tá? Eles colocam um exercício e falam assim, possui o grupo carbonila? O grupo carbonila é quando você tem um carbono fazendo dupla com um oxigênio. Isso aqui, ó, é carbonila. Qualquer função orgânica que tiver isso, possui carbonila, tá? Então, nas que nós vimos, nem álcool, nem fenol, nem enol tem dupla O. Então, nenhum deles tem carbonila. Mas agora a gente vai ver alguns que tem. Ácido carboxílico tem carbonila, importantíssimo. Só que nessa carbonila tem um OH, tá? Então, eu preciso ter aqui. Para cá eu não coloquei, porque para cá a cadeia pode crescer. Quando a gente começar a trabalhar os nomes mais para frente, a gente vai ver que é lógico, aqui tem que ter ou pelo menos um hidrogênio, ou tem que ter mais carbonos. Mas o que identifica o ácido carboxílico é essa estrutura aqui, tá? Às vezes vem simplificado com R, seria a cadeia que está aqui, COOH. Aldeído também tem carbonila, C dupla O, só que ao invés do OH tem H, tá vendo que é muito parecido? E aqui também tem o R, que eu não escrevi o R aqui, tá, gente? Deveria escrever o R, que é a cadeia, tá? A gente simplifica um aldeído colocando R, CHO. Por que a gente não coloca COH? COH? Porque senão pode parecer um álcool. Então, eles preferem inverter aqui a posição, tá bom? Então, aldeído também tem carbonila. Outro que confunde é a cetona. Cetona também tem carbonila, mas tem carbono dos dois lados, tá? Então, bora guardar, hein? Ácido carboxílico, C dupla O, OH. Aldeído, C dupla O, H. Tirou o O, só sobrou o H. Cetona, tirou o H, tem que ter carbono dos dois lados. Gente, a função orgânica é cetona. Acetona é o nome do removedor de esmalte, que tem a ver com cetona. Quando a gente for trabalhar a nomenclatura, eu vou até mostrar. Mas a função orgânica é cetona. Se você numa prova escrita colocar acetona, vai estar errado. Ele vai dar errado, nem meio certo. Tá bom? O que mais que nós temos aqui de funções para reconhecer? A gente vai fazer alguns exemplos aqui, vocês vão entender como usar isso. Éter, que confunde com éster, nome muito parecido, tá? O que os dois têm em comum, além de um nome parecido? Oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. Diferença é que no éster vai ter esse oxigênio entre carbonos, mas com uma carbonila do lado, com um C dupla O do lado. Estão vendo, gente? No éter não tem.
Aqui, gente, lógico, esse carbono está fazendo mais ligações. Isso aqui pode ser num ciclo, pode ser numa cadeia aberta. Lógico que aqui vai ter mais coisa ligada, mas para eu identificar o éter, é aqui, ó. Oxigênio entre carbonos, éster. Oxigênio entre carbonos. Só que o éster tem o dupla O do lado, tá? Daqui, o que às vezes eles comentam, né? O éster costuma dar cheirinho de fruta. Tudo que você come, que tem sabor de alguma fruta, é um éster que foi adicionado. Quando a gente for falar da nomenclatura, eu dou os exemplos de dia a dia que caem nos vestibulares, tá? Não se preocupem, a gente vai trabalhar isso. Aqui é para a gente aprender a reconhecer a função, tá certo? Uma carinha para alegrar a vida de vocês. O que mais que nós temos? Então, vamos lá. Vai fazendo uma tabelinha, um mapa mental, né? Nome chique. Vai fazendo um esquema. Álcool, fenol e enol. Ácido, aldeído, cetona. Éter e éster, tá? Tem mais algumas principais. Não são só essas funções, tá, gente? Mas essas, se vocês souberem, vocês não erram nenhum exercício. Mesmo que apareça uma que vocês nunca ouviram, por exclusão você acerta, tá? Então, amina confunde com amida, certo? Nome muito parecido, que nem éter com éster. E aqui, gente, a ideia também é parecida com éter e éster. Só que aqui é nitrogênio, ó, a amida tem nitrogênio fazendo 3 ligações simples. Na amida, também. Diferença, na amida tem do lado do nitrogênio uma carbonila, tá vendo? Ó, na amina, gente, uma dessas 3 ligações tem que ser carbono, pelo menos uma, tá? Eu vou dar os exemplos aqui para vocês entenderem melhor, porque senão não é orgânico, certo? A amida, do lado do nitrogênio tem carbonila, C dupla O, tá? Esse R aqui pode ser carbono ou hidrogênio, no caso da amida, tá? Porque já tem esse carbono aqui para deixar a substância orgânica. O que eu quero dizer com as aminas que eu comentei? Das 3 ligações, uma delas pode ser carbono, das 3 ligações, 2 podem ser carbono, e das 3 ligações do nitrogênio, as 3 podem ser carbono, tá? Desde que não tenha do lado C dupla O, porque se tiver, é uma amida, certo? O R, R1, R2 pode ser carbono ou hidrogênio. Bom, voltando um pouquinho nas aminas, o que nós vimos? Nós vimos que fenol tem caráter ácido, e eu não comentei nada, porque ácido carboxílico já tem um nome que é ácido, tá? Então, nós temos duas substâncias, duas funções orgânicas, por enquanto, que possuem caráter ácido, fenol e ácido carboxílico. O que é importante saber? Que ter caráter ácido significa que gosta de reagir com base, que tem pH menor que 7. As aminas possuem caráter básico. Ai, Arlese, mas não parece com as bases que a gente aprendeu, que tem que ter OH, não aparece mesmo, porque aqui a gente está em orgânica. Tem outra teoria para explicar que a gente vai ver, mas é importante que vocês saibam, tá? As aminas, se eu coloco em água, me dá pH maior que 7. Não é uma coisa que eu quero, gente, é um fato. Quando você aprende a estudar isso em química, fica muito mais fácil, tá? Se ela tem pH maior que 7, portanto, tem caráter básico. Se ela tem caráter básico, vai gostar de reagir com quem? Com o ácido, tá? Então, guarde porque cai, tá? Vou falar um exemplo que eu usava para lembrar que as aminas têm caráter básico. Cheiro de peixe são substâncias que têm a função amina. Eu guardei isso em algum momento da aula. Como que faz para a gente tirar o cheiro do peixe da mão? Se você passar só água com sabonete ou detergente, não sai o cheiro. Quem mexe com peixe, passa vinagre ou limão. Melhor vinagre, porque o limão pode queimar a pele. Por quê? Se o peixe tem a função amina e você coloca vinagre, que é ácido, o ácido vai reagir com a base e acaba neutralizando, e aí o cheiro some, tá?
Então, se ajudar também é uma coisa que, às vezes, por associação, vocês guardam. Aqui, ó, as aminas derivam dessa substância aqui que é chamada de amônia. Essa aqui não é orgânica, não tem carbono, tá? Quando você troca um dos hidrogênios por carbono, aí vira amina, tá? A amônia tem caráter básico, as aminas também. Aqui, quando eu só tenho um carbono, a gente chama de amina primária. E dos 3 hidrogênios da amônia, 2 eu colocar carbono, a gente chama de amina secundária. Se eu trocar os 3 hidrogênios da amônia por carbono, a gente chama de amina terciária. Vou dar exemplos para vocês. Aqui, essa substância é usada como corante. Corante de produto de cosméticos, batom, sombra, mesmo corante alimentício, tá? Ela tem o nome usual de anilina. Depois a gente vai aprender a nomenclatura, não precisa se preocupar agora. Tá vendo que o nitrogênio está fazendo 3 ligações simples e tem 2 hidrogênios aqui? Tá ligado no benzeno aqui? Então, é uma amina primária, tá? Aqui eu coloquei, né, corantes. Essa daqui, das 3 ligações, 2 estão com carbono, amina secundária. E aqui, das 3 com carbono. Pode ter mais, a cadeia pode ser grande. Aqui eu estou dando um exemplo pequeno para não ficar aqui uma coisa muito grande, né? Amina terciária, tá? Cheirinho de peixe. As aminas normalmente têm cheirinho de peixe, que eu pus a Dory e o Nemo. Tá bom, pessoal? E o que é importante das amidas? Nitrogênio fazendo ligações simples com dupla O do lado, carbonila. Importante que vocês guardem que quando vocês viram lá em biologia a ligação peptídica nas proteínas, a ligação peptídica nada mais é que a função amida, tá? Isso é muito importante, tá bom, gente? Porque quando a gente junta aminoácidos são substâncias que têm a função ácido carboxílico e a função amina. Você vai juntando aminoácido, vai formando proteína, né? Vai eliminando água. Aí o que vai acontecer? Forma a ligação peptídica. A ligação peptídica, gente, ó, é a função amida. Então, aqui, ó. Aqui eu dividi nesses quadradinhos, seriam os aminoácidos. Quais? Não importa. Tanto que eu coloquei R1, R2, R3, R4, não importa. Quando eu vou juntando os aminoácidos, vai formando a ligação peptídica. Ó, a função amida aqui, tá vendo? Tá? Eu não estou falando que as proteínas só têm a função amida, mas é a função amida que caracteriza a ligação peptídica. Pode ter outras funções também, tá bom? Então, aqui, ó, amida aqui, amida aqui, amida aqui, tá vendo, ó? Nitrogênio com dupla O do lado, tá bom? Então, às vezes, costuma aparecer. Outra função orgânica importante, aleto orgânico, tá? Infelizmente, é uma função orgânica que a gente encontra muito em inseticida, né? E aí, muitos inseticidas são tóxicos, né? Então, pode aparecer. Um aleto é quando tem halogênio. Halogênios são os elementos da família 7A, ou grupo 17. Ficou claro que a Brahma imitou flúor, cloro, bromio, iodo. O astato que está aqui, ele não costuma aparecer porque ele é artificial, então não costuma aparecer. Mas se aparecer, também é um aleto orgânico. Para ser orgânico, a gente tem que estar ligado no carbono, tá? Então, aqui eu peguei exemplos reais. Não sei se vocês já ouviram falar dos CFCs, que eram gases utilizados e que eles perceberam que esses gases estavam danificando a camada de ozônio, tá? Causando buraco na camada de ozônio. Então, eles foram proibidos. Tem vários tipos, mas olha como eu consigo perceber que é um aleto orgânico. Eu tenho um halogênio ligado no carbono. Posso ter mais de um, tá? No caso aqui, eu tenho cloro e flúor. Aqui eu tenho 2 cloros e 2 flúoros. Basta um para ser considerado aleto orgânico. Aqui eu peguei a estrutura, gente, do DDT, um inseticida. Ah, ninguém precisa decorar essa fórmula, não, tá? Mas, ó, um aleto orgânico, tá vendo? Aqui tem carbono, aqui também, tá vendo? Aqui também. Então, também tem a função aleto orgânico, tá? Infelizmente, ele é muito tóxico.
E para a gente finalizar, as principais, tem outras que eu vou depois comentar com vocês, tá? Mas as principais estão aqui. Um sal de um ácido carboxílico. Um sal de um ácido carboxílico é o produto formado quando eu reajo um ácido com uma base, certo? Como que eu identifico? Como ele vem do ácido carboxílico, tá vendo? Ele tem essa parte aqui, ó, C-O-O. Só que aqui eu vou ter uma parte que veio da base. Essa parte que veio da base, ou vai ser o metal da família 1A ou o amônio, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem a reação. O ácido carboxílico mais uma base forma sal mais água. E aí, esse sal aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, eu peguei o sabão, que é o exemplo de dia a dia mais famoso de sal de ácido carboxílico, é o sabão, tá? Essa parte veio do ácido, tá vendo? Saiu o H+ aqui, e esse Na+ veio da base, no caso aqui seria NaOH. Se fosse KOH, aqui seria K. NH4+, amônio, aqui seria NH4+, tá bom? Mas eu reconheço que é um sal de ácido carboxílico por causa disso. Uma coisa que pode confundir. Então, aqui tem gente que faz sabão em casa, né? O que mistura? Para fazer sabão em casa, óleo ou gordura, normalmente óleo, com soda cáustica, tá? Para produzir o sabão. O que eu gosto de mostrar, tá? Substâncias que derivam de ácido carboxílico. Então, aqui é um ácido carboxílico, esse aqui é o ácido benzoico. Ele é usado como conservante. Olha o nome, como ajuda. Se bater o olho, você sabe que é um ácido. Tem o benzeno, ácido benzoico. Tá vendo, gente? A nomenclatura fica muito mais fácil quando você identifica a função. O ácido carboxílico, ele pode, ó, dar origem a essa substância. Ó. Se eu tirar o hidrogênio e colocar um carbono, que função orgânica eu tenho aqui? Presta bem atenção, tá? Oxigênio entre carbonos. Ou é éter ou é éster. Se do lado do oxigênio que está entre carbonos tiver dupla O, é um éster. Se eu tirar esse H e colocar o Na, não vai ser éster, tá? Vai ser um sal, porque aqui eu tenho um metal. Essa é a diferença. Tirou o H, pôs carbono, é éster. Se aqui não tivesse esse dupla O, seria um éter, tá bom? Mas não teria vindo de um ácido. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, tanto o éster quanto o sal de ácido carboxílico, eles derivam, a gente fala, vem de um ácido carboxílico, tá? Então, agora fazendo um esquema. Esse esquema quem tem que fazer é vocês, tá? Então, você pega lá, para a gente finalizar. O que você precisa saber para estudar? Álcool, fenol e enol. Eles confundem, estuda em bloco. Ah, por que confundem? Porque todos têm OH. Álcool, OH ligado num carbono que só faz ligação simples. Fenol, OH ligado diretamente no núcleo benzênico. Enol, OH ligado num carbono que faz dupla com outro carbono. Menos aqui. Certo? Quem tem função caráter ácido aqui? Fenol, tá? Depois a gente vai ver o porquê. Por enquanto, você guarda, tá? Fenol. Ácido carboxílico, aldeído e cetona. Todos eles têm dupla O, carbonila. Diferença, C dupla O, OH, aldeído, C dupla O, H, cetona, C dupla O, carbono dos dois lados. A cadeia pode crescer, pode ser aberta, pode ser fechada, tá? Mas tem que ter na cetona carbono dos dois lados. Carbonila, carbonila, carbonila. Os três têm carbonila. Às vezes aparece em exercício falando que o ácido carboxílico tem grupo carboxila. O grupo carboxila, gente, é o C dupla OH inteiro. Só o C dupla O é carbonila, tá? Cuidado com esses termos. Então, aqui é como a gente, às vezes, simplifica, né? Já comentei isso com vocês, o aldeído também. Acetona, às vezes, o oxigênio vem aqui, tá? Dessas funções, quais possuem caráter ácido? Fenol e ácido carboxílico. Ai, Arlês, então as outras vão ter caráter básico? Não, tá?
Aqui eu estou direcionando para caráter ácido, o que tiver caráter básico eu falo, não vão deduzir, tá certo, gente? O que mais que a gente viu? Éter confunde com éster. Como que a gente não vai confundir? Confunde porque ambos têm oxigênio entre carbonos, tanto no éter quanto no éster. A diferença é que o éster do lado tem carbonila. O éster também tem carbonila. C dupla O do lado, tá? A simplificação do éster às vezes vem assim, ó. COOC. Às vezes aparece em exercício teste. Amina confunde com amida. Sim, por quê? Ambas têm nitrogênio, fazendo 3 ligações simples. Diferença: na amida tem carbonila do lado, na amina não, vai ter que ter pelo menos um carbono para ser orgânico. Aqui eu comentei que pode ter hidrogênio ou carbono, tá? Aleto orgânico tem halogênio, ficou claro que Abramo imitou a Antártica ligado no carbono. O sal de ácido carboxílico, você pega o ácido carboxílico, tira o H e coloca um íon positivo, tá? O metal da família 1A, 2A, tem que ser um íon positivo aqui, tá bom? Gente, essas são as principais funções. Estudem desse jeito, façam esse esqueminha. Agora eu vou resolver alguns exercícios que caíram nos vestibulares para vocês verem como que aparece, tá? Antes disso, vamos relembrar rapidinho quem tem função caráter ácido e básico. Eu sei que eu já falei, mas é que eu pus aqui o slide para a gente reforçar. A caráter ácido, ácido carboxílico e fenol. Caráter básico, as aminas. Carbonila, C dupla O. Duplas conjugadas, um termo que às vezes aparece. Mesma coisa que duplas alternadas. Duplas simples, duplas, tá? São termos que costumam aparecer em exercício teste, viu, gente? Agora sim, exercícios, vamos lá. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem a aplicação do controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos podem causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Aquele texto que não serve para nada, mas você precisa ler. Se eu não me engano, esse exercício é do Enem, tá? A fórmula da piretrina está aqui e da coronopilina está aqui. Esse tracejadinho é só para confundir vocês, nada mais é que uma ligação covalente normal, tá? É como se fosse um tracinho desse, tá bom? Isso aqui é uma maneira de projeção, de falar que a ligação está para trás. E quando é um pouquinho mais forte, significa que está para frente. Mas não faz diferença nenhuma para o exercício. O que a gente vai fazer aqui é reconhecer as funções, tá? Para treinar. E aí a gente vai assinalar. Então, o que ele pergunta? Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois. O que eu tenho aqui e aqui? Então, vamos procurar o que for diferente do carbono e hidrogênio. Aqui é carbono e hidrogênio, achei. Oxigênio entre carbonos. Aqui é um carbono, aqui também. Ou é éter ou é éster. Como tem esse dupla O do lado, é éster. Então, aqui tem éster. Aqui tem outra coisa diferente, né? Um outro oxigênio. C dupla O. Carbono de um lado e carbono do outro. Cetona. Tá vendo como aparece, gente? Pode ser aberto, pode ser fechado. Ó, aqui é um éster, oxigênio entre carbonos com dupla O do lado. E aqui é uma cetona. Vamos ver o que a gente tem aqui em comum, é esse? Ó o éster aqui, ó, oxigênio entre carbonos com dupla O do lado. Isso aqui não é uma cetona. Para ser cetona aqui, teria que ser carbono para poder ser cetona, mas é O. Então, gente, ó, aqui é um éster, tem éster aqui também. Aqui, ó, H ligado num carbono que faz ligação simples. Isso aqui é um álcool. Não tem álcool aqui.
E aqui é uma acetona, ó, C dupla O, carbono de um lado e carbono do outro. Então, quais são as funções comuns? Éster e cetona. Éster e cetona, alternativa B. Certo? Minhos para vocês. Outro exercício. O poliácido lático, ou PLA, é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção desse PLA de acordo com essa equação química. Enem também, tá? Ah, Arlese, o que é esse negocinho, essa cobrinha aqui? É a ligação covalente, tá, gente? Essa maneira não é uma maneira que a gente representa, mas tudo bem, tá? Tem uma ligação covalente aqui, outra aqui, tá? Ligação covalente. Vamos ver o que ele quer. Você tem aqui o ácido lático que ele falou e tem aqui o polímero que ele está falando, esse polímero biodegradável, que é esse aqui. Que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Aí você olha aqui e aí você tem que ver para conseguir analisar o que dá para você interpretar, tá? Então, você tem aqui a opção de polivinila, poliamida, polifiluretana. Fala, nossa, Arlese, mas nunca ouvi falar de vários. O Enem é assim, tá? Então, você tem que direcionar para aquilo que você conhece. Ele colocou em destaque aqui, ó, essa estrutura, oxigênio entre carbonos. Tem um dupla O do lado. O que é isso aqui? É um éster. Aqui, de novo, tem outro éster, tá vendo? Oxigênio entre carbonos com o dupla O do lado. Esse N significa que essa cadeia aqui tem vários desses. Portanto, você tem um poliéster. Por que poli? Porque são vários. Ó. Esse N fica entre 100 e 10 mil repetições disso. Então, você tem até 10 mil repetições dessa estrutura, que tem que função orgânica? Desse lado um éster, desse lado um éster também. Por isso que a alternativa A é um poliéster. Os outros, gente, ele coloca para encher mesmo o exercício. A gente não vai ver, não vê no colégio, nem no cursinho policarbonato. A gente vê na faculdade, né? Poliuretano é espuma, mas não é visto no segundo grau, tá? Poliamida a gente vai ver, tá? Que é o outro tipo de polímero. Polivinila é quando tem vários do vinil, C dupla C. Aqui não tem C dupla C, tá? Dá para associar também. Então, a alternativa correta, alternativa A. Outro minhos para vocês. Então, é isso, gente, tá? Por hoje, então, é só isso. Tem que estar com essas funções, assim, certinho, tá? E de uma maneira rápida. Então, faça aquele esquema que eu falei para estudar. Depois eu vou passar uma listinha de exercícios, lógico, para vocês reconhecerem as funções. Primeiro vocês vão guardar como reconhece. Aí depois vem a listinha para vocês treinarem. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. Saudades. Um beijinho. Eu acho linda essa menina, uma boneca. Beijo, viu, pessoal?